Bom, eu vou falar um pouco sobre a interpretação da biópsia renal. Primeiro, é necessário conhecer a histologia renal para poder detectar as alterações patológicas. 3 compartimentos renais devem ser avaliados: glomérulos, túbulo interstício e vasos. Frequentemente, os processos que acometem o rim produzem alterações em mais de um compartimento ao mesmo tempo. Correlação com dados clínicos. Esse tópico é muito importante. A patologia renal deve ser sempre feita em conjunto com o quadro clínico do paciente. Como que deve ser a amostra? Preferencialmente, ela deve incluir o córtex renal, que é onde observamos os glomérulos. Um critério utilizado é o da classificação de Banff, utilizada na avaliação de biópsias de transplante. Sugere que a biópsia tenha pelo menos 10 glomérulos e 2 artérias. É aceitável 7 glomérulos e 1 artéria. A representatividade da camada medular é mais importante nas biópsias de transplantes, já que algumas patologias, como por exemplo as nefrites virais, iniciam pela camada medular. Com relação aos dados clínicos, o que é importante saber e por quê? A biópsia é de rim nativo ou de rim de transplante? Isso muda todo o raciocínio, a forma de interpretar a biópsia e a nomenclatura, já que nos transplantes a classificação usada é a de Banff. Idade e sexo é importante. Algumas patologias acometem mais pacientes idosos, como por exemplo as vasculites, o acometimento renal secundário a neoplasias e a glomerulonefrite membranosa. Já em relação ao sexo, podemos citar a nefrite lúpica, por exemplo, bem mais comum no sexo feminino. Qual é a manifestação da doença? É uma síndrome nefrótica? É uma síndrome nefrítica? Isso nos leva a pensar mais em patologias glomerulares. Na insuficiência renal aguda, nós podemos ter o acometimento do interstício, como por exemplo na necrose tubular aguda ou na nefrite intersticial aguda. Já a hematúria isolada pode ocorrer em algumas doenças familiares. É importante também saber o início dos sintomas. É agudo ou crônico? Também é importante saber se o rim é transplantado. Nesse contexto, a data do transplante, porque algumas patologias acometem o enxerto em fases mais iniciais, como as rejeições agudas, enquanto outras patologias aparecem após alguns meses, como a nefrite por poliomavírus e a glomerulopatia do transplante. Dados do doador, como idade, história de hipertensão, diabetes mellitus, causa do óbito, já que essas comorbidades podem causar alterações estruturais no rim. Aqui é uma imagem macroscópica do rim, a superfície cortical, o hilo, que contém os vasos e o ureter. Na superfície interna podemos observar a região cortical e uma parte mais interna e escura que seria a região medular. A pelve normalmente apresenta substituição adiposa parcial e essa região são as papilas renais, e aqui seriam os cálices que podem estar dilatados na hidronefrose. As biópsias são geralmente em regiões polares. Essa é uma microfotografia de biópsia renal normal, mostrando 3 glomérulos e os túbulos contornados da camada cortical. Eles têm o citoplasma eosinofílico e granular. Há pouco estroma entre os túbulos e não há células inflamatórias. Aqui é um aumento maior do interstício cortical, mostrando as estruturas dos túbulos contornados com pouco estroma entre eles. Essa imagem é da camada medular renal. É importante conhecer a histologia da medular. Aqui observa-se bastante tecido conjuntivo entre túbulos e ductos. Isso é normal dessa região e não representa dano crônico. Observamos também nessa região com mais facilidade os capilares peritubulares. E aqui está representado um vaso. É uma artéria arqueada que fica na transição córtico-medular. Aqui, então, vamos falar um pouco do glomérulo. Ele está delimitado por uma cápsula fibrosa
que é chamada cápsula de Baumann. A cápsula de Baumann delimita um espaço entre ela e as alças capilares, que é chamado o espaço de Baumann ou espaço urinário, por onde passa o ultrafiltrado. A cápsula de Baumann, internamente, ela é revestida por podócitos epiteliais. Tá? Aqui estão representados os núcleos deles. Esses podócitos se continuam com os podócitos viscerais, que fazem parte da parte externa das alças capilares. Essas são as alças capilares, normalmente são bem delgadas, com luzes pérvias e amplas. São constituídas ultraestruturalmente por uma membrana basal. E na superfície interna temos o revestimento endotelial. Isso é visto normalmente por microscopia eletrônica. As células com setas duplas são os núcleos das células mesangiais que dão sustentação às alças capilares. No hilo temos a arteríola aferente e eferente. Aqui observamos uma arteríola. Nem sempre nos cortes histológicos podemos identificá-las. Esse é um esquema da ultraestrutura renal. Os capilares, né? Em azul, uma célula endotelial. Em amarelo, os podócitos viscerais e seus pedicelos. A parte central é constituída por uma matriz e por células mesangiais. E o tufo capilar tem origem na arteríola aferente. E essa aqui é a arteríola eferente. No polo hilar, nós temos uma estrutura chamada aparato justaglomerular, que é a unidade maior do sistema renina-angiotensina. É constituída pela mácula densa, que são células modificadas do túbulo distal, o mesângio extraglomerular e a arteríola aferente e a eferente, que contém as células granulares. Com relação à técnica, as colorações utilizadas de rotina são a hematoxilina e eosina, que é a coloração usual, e as outras técnicas seriam o PAS, ou ácido periódico de Schiff, que realça membranas basais, áreas hialinas, mesanjo e é negativo em certas substâncias, como, por exemplo, a proteína amiloide. Outra coloração é a prata, ou PASM, que também cora membranas basais, delineia as alças capilares e é útil no diagnóstico de algumas patologias, já que evidencia, por exemplo, duplicações capilares e os spikes, que eu vou mostrar mais adiante. O tricrômico de Masson também é útil, cora áreas de fibrose e auxilia na determinação do dano crônico túbulo-intersticial e realça alguns tipos de depósitos glomerulares e tubulares. Aqui é uma coloração de tricrômico de Masson, podemos ver os túbulos em vermelho e as áreas do tecido conjuntivo em azul. Nesse glomérulo há uma esclerose segmentar, que é essa área densa corada de azul. Aqui é o PAS, mostrando membranas basais de vermelho rosa, e há uma acentuação da matriz mesangial, que fica mais hialina e eosinofílica, realçada por essa coloração. Aqui é a prata e um glomérulo normal, delineando uma delgada membrana basal capilar. Essa é a mesma coloração no caso de uma glomerulonefrite membranosa, evidenciando os famosos spikes, que são projeções da membrana basal glomerular entre os depósitos de imunocomplexos que acometem essa patologia. Então, quando nós analisamos as biópsias renais, devemos sempre lembrar de alguns conceitos. Um deles são lesões segmentares ou globais. Segmentar significa acometimento de parte do glomérulo, enquanto global é o acometimento de toda a estrutura glomerular. Algumas patologias acometem os glomérulos de forma segmentar. Exemplo, a glomerulosclerose segmentar focal. Já outras glomerulopatias, por exemplo, glomerulonefrite membranosa ou membrana proliferativa, costumam apresentar um dano glomerular global. Já os termos focais e difusas refere-se à amostra como um todo, ou seja, focal indicaria alguns glomérulos acometidos e outros não, e difuso seria o comprometimento de todos os glomérulos.
proliferação mesangial é um padrão que deve ser identificado. Há critérios para essa avaliação e algumas patologias cursam com proliferação mesangial, como, por exemplo, nefropatia por IgA e lúpus. Já as lesões endoproliferativas aparecem geralmente em patologias agudas mediadas por imunocomplexos. Exibem proliferação de todos os tipos celulares, como mesanjo, endotélio e células podocitárias, geralmente com exudação de células inflamatórias e obliteração de lúmenes capilares. É comum nas glomerulonefrites pós-infecciosas. E os crescentes, em geral, indicam lesões mais graves, onde ocorre uma resposta inflamatória que lesa as células epiteliais, ocorrendo uma proliferação celular na forma de uma meia-lua, daí o nome crescente. É a manifestação histopatológica das glomerulonefrites chamadas de rapidamente progressivas. Elas podem estar associadas a patologias mediadas por imunocomplexos ou doenças paucimunes, como as vasculites e também na glomerulonefrite antimembrana basal glomerular. Aqui temos dois exemplos. Essa é uma lesão endoproliferativa, não observamos luzes capilares, mas no local uma grande proliferação celular englobando neutrófilos. E à direita, observamos um crescente celular, essa lesão em meia-lua. Temos que ter sempre em mente que o rim pode ser acometido por patologias primárias ou secundárias. Exemplos de patologias primárias: a glomerulosclerose segmentar e focal, a nefropatia por IgA, a glomerulonefrite membranosa e a glomerulonefrite membranoproliferativa. Entre as doenças secundárias que acometem o rim, podemos citar lúpus eritematoso sistêmico, diabetes mellitus, mieloma de células plasmáticas, hipertensão arterial e as vasculites. Com relação à imunofluorescência, são anticorpos conjugados à fluoresceína que mostram depósitos de imunocomplexos. Quando observados sob filtros específicos, revelam uma coloração verde brilhante. É técnica mandatória na análise de biópsias renais. Não se deve fazer patologia renal sem a imunofluorescência. Ela mostra se há depósitos de imunocomplexos, onde se localizam e de que tipo são. Para saber o tipo, usamos o painel básico que engloba IgA, IgM, IgG, C3c, C1q, C4, C4d, fibrinogênio, cadeias leves, kappa e lambda. Aqui é um glomérulo revelando fluoresceína verde brilhante em mesanjo. O fundo é escuro. O anticorpo que está corando é o IgA, compatível com uma nefropatia por IgA. Já aqui, observamos o delineamento das alças capilares. São depósitos subepiteliais de IgG, nesse caso, uma glomerulonefrite membranosa. Para terminar, eu cito a microscopia eletrônica, que é uma técnica complementar na patologia renal, mas tem algumas limitações. É uma técnica cara e trabalhosa, disponível em geral em grandes centros e universidades, necessita de aparelhagem específica e pessoal treinado. Ela tem um uso limitado na patologia, mas é importante em algumas situações, como nas nefrites hereditárias, doenças metabólicas, nos depósitos de fibrilas e em alguns tipos de rejeições. Bom, isso foi apenas uma introdução. A patologia renal é ampla, trabalhosa, mas também gratificante e apaixonante. E eu espero que tenha sido útil.